Fala pessoal, beleza? Hoje finalmente a gente está chegando aqui na nossa penúltima aula, a terceira aula, e efetivamente a gente vai demonstrar nessa aula de hoje uma comunicação efetiva utilizando LoRa entre dois dispositivos ESP32 e Wi-Fi LoRa, certo? Vai ser um projeto básico, a gente vai utilizar um DHT11 para fazer a medição de temperatura e umidade do ambiente e vai transmitir essas informações de um dispositivo para o outro, certo? A gente vai ter um emissor que vai estar atrelado ao sensor e vamos ter um receptor que vai receber essas informações e exibir na tela, ok? Assim como todas as aulas, esse código que a gente vai demonstrar aqui hoje, ele está disponível lá no meu GitHub, certo? Esse é um código que eu estou utilizando do livro do professor Pedro Bertoletti. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o livro dele, certo? Um livro bastante didático, bastante interessante para vocês que querem se aprofundar nessa área, nesse assunto. E eu indico que vocês leiam esse livro, tá certo? Bom, entrando aqui um pouco no código, nós teremos dois códigos principais. A gente vai ter o código do emissor e vai ter o código do receptor, certo? Só para demonstrar um pouco para vocês aí, eu gravei um vídeo de como ficou a montagem e esse vídeo ele está demonstrando também a transmissão, né? Um dos dispositivos está fazendo a leitura, né? Ele está vinculado ao DHT11 e o outro dispositivo está recebendo essas informações e exibindo na tela. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí o objetivo da aula de hoje. Bom, vindo aqui para o código, a gente tem a adição de algumas bibliotecas, certo? A gente está utilizando aqui basicamente DHT, a biblioteca do DHT, biblioteca Wire, LoRa, SPI e as bibliotecas do display, que na aula passada nós fizemos a configuração do ambiente, beleza? O nosso DHT ele está conectado através do pino 13 do ESP32. Esse aqui é o endereço, certo, do display. A gente está utilizando aqui no display o protocolo I2C, certo? A gente define aqui as linhas do display, como a gente fez na última aula também. A resolução do nosso display, que é padronizado, né? Essa resolução que a gente está utilizando aqui é configurada já previamente para esse display específico de 0,96 polegadas. Nós estamos utilizando o DHT11 para fazer essa medição de temperatura e umidade. Essas variáveis aqui, né, a gente está definindo de acordo com o uso do SX1276, certo? O ESP32 Wi-Fi LoRa utiliza especificamente esses pinos aqui para comunicação, é uma comunicação SPI. Esses pinos, eles são fixos, certo? A gente não pode modificar, não tem como fugir disso aqui, isso está definido inclusive no diagrama, certo? Se a gente for aqui, ó, os pinos 19, o pino 5, como vocês veem aqui, ó, pino 19, pino 5, ele está definido no diagrama, certo? E eles são fixos, assim como os pinos do display OLED. A gente tem aqui o, o pino de clock e o pino de dados, certo? Respectivamente o 15 e o 4 da comunicação I2C. E temos outros pinos que são reservados aqui, esses que estão com a seta, são reservados para o rádio LoRa, certo? Nós estamos setando aqui, nós vamos utilizar essa variável aqui na inicialização do rádio LoRa, nós estamos setando aqui o ganho que permite o maior alcance desse transmissor, certo? A gente tem aqui 20 dBm e estamos utilizando a frequência de 915 MHz, que é a frequência utilizada para esse tipo de rádio aqui no Brasil, certo? A gente não tem ou não deve fugir muito dessa frequência, sob pena de atrapalhar outros dispositivos e podendo incorrer até em problemas jurídicos, né? Já que a gente está fugindo da frequência que é determinada para esse uso, certo?
Estou inicializando aqui o nosso DHT, certo? Os pinos a gente definiu aqui atrás, tá certo? Inicializando o nosso objeto display, passando as resoluções que nós definimos anteriormente, a gente vai armazenar a temperatura máxima e a temperatura mínima, certo? Por isso a gente está setando essas variáveis aqui, tá declarando essas variáveis aqui. E aqui, pessoal, a gente está definindo a estrutura de dados que vai ser trafegada nessa comunicação, certo? A gente vai ter, sempre passando de um dispositivo para outro, a temperatura, a umidade, a temperatura mínima e a temperatura máxima registrada. Essa declaração aqui, pessoal, ela serve prioritariamente para que o nosso dispositivo entenda que a gente quer que ele utilize simplesmente, né, o tamanho reservado para essas informações aqui. Se a gente não declarar esse atributo, o compilador vai entender que ele pode reservar mais memória do que isso, certo? E aí a gente pode incorrer numa utilização excessiva de tráfego de dados, tá certo? Eu, declarando esse atributo aqui, eu garanto que o tamanho do meu pacote, certo? O tamanho da minha estrutura de dados vai ser basicamente a soma dos tamanhos dessas variáveis aqui, tá certo? Eu declarei aqui os protótipos das funções, certo? E agora a gente vai detalhar a implementação de cada uma. E aí no final a gente chega na implementação principal, que é a implementação da função que faz a comunicação via LoRa, beleza? Como eu falei, a gente vai estar armazenando sempre a temperatura máxima e a temperatura mínima naquelas variáveis que a gente declarou lá em cima. Então aqui a gente faz simplesmente a lógica para determinar e armazenar nessas variáveis a temperatura máxima e a temperatura mínima lidas, né, coletadas. Essa função aqui, envia medições para serial. A gente está tratando as informações que a gente tem nessas variáveis e exibindo na tela serial, certo? Que é isso aqui basicamente, ó. Certo? A gente está, além de transmitindo via LoRa, exibindo as informações também no nosso console, tá certo? E aqui é bem tranquilo, eu vou passar direto por essa função, certo? Se vocês quiserem maiores detalhes depois, podem deixar aqui nos comentários que a gente pode tirar alguma dúvida mais básica. Esse aqui a gente está exibindo as informações também no display, certo? O nosso emissor ele vai fazer a coleta dessas informações através do sensor e vai exibir na tela do display, exibir na tela do serial e também enviar essas informações via LoRa para o outro dispositivo, né? Na aula passada a gente demonstrou, a gente explicou com alguns detalhes como é que a gente faz essa exibição no display, beleza? Mas também é bem tranquilo, a gente está simplesmente declarando, né, o que a gente vai imprimir e aí no final a gente exibe essas informações no display, ok? Bom, aqui a gente já começa a entrar um pouco na comunicação LoRa, certo? A gente vai ter basicamente duas funções que vão tratar essa comunicação. A gente vai ter uma função de setup, né, para inicializar essa comunicação, e depois a gente vai ter uma função que vai efetivar essa comunicação via LoRa, certo? Como eu falei, o LoRa utiliza o SX1276 utiliza uma comunicação SPI, certo? Comunicação serial. E esses pinos são pré-determinados. A gente declarou lá em cima, né? Assim como eu mostrei também lá no diagrama, os pinos reservados, certo? Então a gente está aqui inicializando a comunicação SPI e também inicializando os pinos do rádio LoRa, certo? Estamos delimitando aqui a frequência a ser utilizada pelo rádio e estamos também inicializando esse rádio. Nós estamos dizendo para ele inicializar com a frequência de 915 MHz. Caso ele inicialize sem maiores problemas,
a gente seta aqui a potência desse transmissor, que, como eu falei, a gente está utilizando o máximo para que ele tenha um alcance maior, certo? Que no caso são 20 dBm. E é só, a gente inicializou o nosso rádio, setamos a potência dele e agora a gente tem a possibilidade de transmitir informações por esse dispositivo, por esse transmissor, ok? E aqui a transmissão propriamente dita, certo, pessoal? A gente tem aqui a nossa estrutura de dados, que vai ser preenchida com as informações de temperatura, umidade, temperatura mínima e temperatura máxima, certo? A gente vai iniciar essa transmissão com LoRa Begin Packet e vamos efetivamente enviar os dados, certo? Através da função write. Percebam aqui, pessoal, que eu tenho que passar o tamanho da minha estrutura de dados, certo? Para essa função da biblioteca LoRa, e tenho que passar também a referência da minha estrutura de dados, certo? A referência da minha variável que vai possuir as informações. Beleza? E é só isso. A gente está transmitindo aqui as informações via LoRa, ok? A gente vai demonstrar também como é que a gente recebe essas informações no outro código, que é o do receptor. Então aqui, só para a gente completar, nas nossas funções principais, né, setup e loop, eu vou dizer para vocês o que é que a gente está fazendo. Inicializamos o serial, inicializamos o DHT também para fazer as medições. Efetivamente fazemos a medição, que inicializa com a temperatura igual a temperatura máxima igual à temperatura mínima, certo? Inicializamos o display. O que são esses pinos 4 e 15? Vocês podem perguntar. Também são pinos reservados aqui, tá, pessoal? Então, pino 4 aqui, pino de dados do display. Pino 15, pino de clock, certo? Da nossa comunicação I2C. Então, eu não tirei esses pinos da cabeça, né? Está pré-determinado no nosso dispositivo. Estamos aqui inicializando o display, ok? Aqui eu estou passando o endereço do I2C e dizendo que ele deve utilizar o VCC como 3.3, certo? A voltagem que o display está utilizando é 3.3. Então inicializamos o display, fazemos a limpeza, setamos algumas variáveis básicas aqui do nosso display e ele já está funcionando, ok? Inicializamos também a nossa comunicação LoRa, né? Enquanto essa comunicação não é feita, a gente continua tentando. Então a gente só vai sair daqui quando nós tivermos uma comunicação efetiva, senão o nosso projeto não teria sentido, certo? E depois dessa inicialização da função setup, a gente vem para a nossa função loop, certo? Que vai ficar sendo executada a toda iteração. Nós temos a leitura da umidade e da temperatura, certo? Se nós tivermos leituras efetivas, né? Se não tiver nenhum problema de leitura no DHT11, a gente vai executar as funções que nós já havíamos comentado. A gente vai atualizar a temperatura máxima e a temperatura mínima. Nós vamos exibir no nosso serial as informações, como eu já demonstrei aqui. A gente tem essas informações sendo exibidas. Nós vamos escrever essas informações também no nosso display OLED, que já nosso display OLED integrado ao nosso dispositivo, e vamos enviar essas informações para o outro dispositivo, certo? E aí aqui a gente finaliza o nosso emissor. Ele vai ficar lendo essa temperatura e essa umidade, fazendo todas essas execuções aqui de 5 em 5 segundos. Então, de 5 em 5 segundos, ele vai enviar uma mensagem contendo todas essas informações para o receptor, para o nosso outro dispositivo. Ok? Aí vocês me perguntam, aliás, como é que eu faço para receber essas informações? Certo? É um pouco mais simples. Esse código é um pouco mais simples do que o transmissor. Ele já não tem ligação com nenhum sensor, né? Ele está simplesmente recebendo essas informações e exibindo no display. Novamente, como a gente comentou, nós precisamos setar os pinos da comunicação LoRa, certo? Novamente, as informações da potência e da frequência vão ser
declaradas, a gente vai precisar especificar quais são essas informações. Setamos novamente as informações do nosso display, certo? Aquelas informações que nós já comentamos no código anterior são as mesmas. E aí nós começamos o código efetivamente. A gente inicializa o display para exibir as informações, certo? Declaramos novamente a estrutura de dados que vai ser lida, certo? Que no caso é a mesma do transmissor. Inicializamos o nosso display para exibir as informações. E aí aqui a gente tem a inicialização novamente, né? No caso agora do receptor. Basicamente é a mesma função. A gente tem a inicialização do nosso rádio LoRa. Esse rádio ele vai ficar esperando, né, as informações chegarem para exibir na tela, certo? É basicamente a mesma função que nós já declaramos no transmissor para inicialização do rádio LoRa, beleza? Então aqui na nossa função setup a gente inicializa o nosso display novamente, né, setando aqueles pinos que já estão reservados. Aqui novamente, pino 4 e o pino 15. Essa aqui é só para o display. Fazemos a comunicação, inicializamos a comunicação LoRa, certo? E a partir daqui o nosso rádio está preparado, ele fica esperando uma comunicação, uma transmissão do dispositivo que nós detalhamos anteriormente, certo? E aí na função loop a gente vai ficar tratando essas informações que chegam de 5 em 5 segundos do nosso transmissor, certo? Então aqui a gente vai ter algumas variáveis auxiliares, certo? Nós vamos pegar o tamanho do pacote que está sendo recebido. Se esse pacote for do mesmo tamanho da nossa estrutura de dados, né? Ou se for do mesmo tamanho do pacote que nós estamos esperando, a gente vai começar a ler essas informações, certo? Então nós pegamos as informações que estão disponíveis, estão chegando nesse receptor, tratamos essas lemos, né, e tratamos essas informações para serem acumuladas na nossa variável dados LoRa, certo? Dados underline LoRa. Só um detalhe aqui, pessoal, eu esqueci de falar lá na parte do transmissor, o que é que o ESP32 Wi-Fi LoRa ele vai fazer? Ele vai pegar todas as informações que você setou naquelas variáveis de transmissão, né, na nossa estrutura de dados, ele vai quebrar essas informações para que os pacotes sejam enviados de tempos em tempos, né, em sequência para o receptor, certo? Então aqui o que ele está fazendo aqui é recebendo uma rede de bytes, uma rede de bytes, né, no caso, para poder juntar todas essas informações e reunir em uma só variável, que no caso é a dados LoRa, certo? Então aqui ele cria um ponteiro para esse endereço da variável e à medida que os dados chegam, ele vai reunindo essas informações de forma sequencial, certo? Por isso esse incremento aqui, ele está sequenciando os endereços, né, as posições dessas informações e está acumulando tudo isso na nossa variável principal, dados LoRa. Então, quando ele finalizar esse laço aqui, significa que ele recebeu todo o pacote de informações e está pronto para exibir no display essas informações. Então, é isso que a gente faz. A gente limpa o display e exibe as informações, certo? Aqui a gente finaliza a nossa transmissão. Então, nós percorremos todo o código de transmissão, certo? Em todos os detalhes, com as funções principais, que são as funções de inicialização do rádio LoRa, a função de transmissão, certo? Via LoRa, através da função write, e percorremos também todo o código de recepção dessas informações. Novamente, as funções principais para a gente aqui, que interessam mais, são as funções de inicialização do rádio LoRa
e também a função loop aqui no caso, que está sendo a função de recepção. Ok, pessoal? Eu acredito que ficou claro, certo? Esse detalhamento que a gente fez. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição nas nossas redes sociais e também aqui no YouTube. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar algum comentário que com certeza eu vou responder de imediato. Na nossa próxima aula, a gente finaliza o nosso mini curso, certo? A gente vai ter o projeto de uma cidade inteligente. É basicamente um semáforo. A gente vai demonstrar um semáforo que ele vai tratar certas prioridades. A gente vai ter, por exemplo, carros do Corpo de Bombeiros tendo prioridade sobre veículos de passeio, ambulâncias tendo prioridade sobre veículos de passeio. Então, quando uma ambulância se aproximar do semáforo inteligente, esse semáforo vai fechar o fluxo contrário e vai permitir o fluxo praticamente contínuo desses veículos com prioridade. E tudo isso a gente vai estar utilizando o ESP32 Wi-Fi LoRa e vamos utilizar efetivamente a comunicação LoRa. Ok, pessoal? Esses aqui são os nossos contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem de nos procurar, de nos perguntar. Beleza? É isso. Até a próxima e valeu!